Acho que a ideia aqui é apresentar um pouquinho a história do Guia Bolso, um pouquinho da minha história também, falar um pouco do produto, do que a gente está fazendo, do impacto que a gente está tendo, da atração, e também falar um pouquinho de investidores, que eu acho que era um dos pedidos aqui do painel. Somos dois fundadores, né, sócios fundadores. Então, eu e o Benjamin, meu sócio ali no Guia Bolso, a gente se conheceu na McKinsey há cerca de 8 anos atrás. A gente entrou junto lá e a gente teve a oportunidade de fazer 2 projetos também juntos. Geralmente na McKinsey, quando você entra ali, você acaba trabalhando com times de tenures diferentes, e acabou que a gente fez 2 projetos conjuntos. Eu lembro que o último era um projeto bem importante, bem estratégico mesmo, assim, mudou um setor importante da economia. Eu não posso falar que era bem confidencial, mas era um projeto de 2 meses, a gente terminou em 3 semanas. E a gente terminou em 3 semanas porque o cliente estava satisfeito, né? Não era porque tinha naufragado. E sendo que acho que metade desse projeto a gente estava de ressaca, porque a gente saía toda noite junto para se divertir. e foi muita ressaca e Red Bull. Mas eu acho que ficou aquela vontade de falar, poxa, a gente consegue trabalhar muito bem junto. E era um projeto interessante porque a gente também não tinha nenhuma gestão em cima da gente ali. Então foi uma experiência a gente era consultores seniors, tinham diretores que uma vez ou outra conversavam com a gente, mas era só, e apesar do projeto ser bem importante. E toda hora que eu estava meio parado, não conseguia avançar, ele ia lá, me ajudava, e a mesma coisa com ele. E a gente meio que resolveu recriar essa dinâmica no Guia Bolso, por isso que a gente tem uma estrutura de co-CEOs, em que a gente divide algumas responsabilidades estratégicas, porque a gente sabe que trabalhando junto a gente consegue levar o negócio para um outro nível. O Benjamin, ele é um gringo, não, um americano, mas eu brinco que ele é mais brasileiro do que eu, com certeza, né? Ele me obrigava a ouvir funk nos projetos da McKinsey, a contragosto, obviamente, meu. Mas acabou que ele depois saiu da McKinsey, ele passou 3 meses na Rocinha, fazendo parte de um programa. Então ele estava no Rio, no Sofitel, foi direto para a Rocinha, passou 3 meses lá, e depois de um tempo ele voltou para o Brasil e foi ser diretor-geral do Groupon naquela fase de compras coletivas, assim, crescendo bastante. E eu fiquei muito focado ali dentro da McKinsey ainda em serviços financeiros. Antes de entrar na McKinsey, eu trabalhei com a Ruth Cardoso durante uns 5, 6 anos, era diretor de uma das maiores ONGs, chamada Alfabetização Solidária. Então, eu sou McKinsey, mas eu tenho acho que um background bem diferente do que um cara da McKinsey geralmente tem. E no final das contas, a gente resolveu trabalhar junto, porque tinha uma química legal quando a gente trabalhava junto. E a gente acabou juntando muita experiência que eu tive em serviços financeiros e a experiência que ele teve na parte digital do Groupon. Eu vou falar um pouquinho depois especificamente do problema que a gente resolveu resolver quando a gente criou o Guia Bolso. Hoje a gente está em 80 funcionários. A gente brinca que a gente abaixou a barra um pouquinho de contratação. Então, antes a gente tinha, todos os estagiários eram de Columbia, do MIT, Stanford, HBS, e a gente tem 6 estagiários do ITA, que a gente deixou os caras entrarem ali. Mas, assim, eu acho que o ponto, assim, a gente realmente força muito a barra com contratação lá. É dificílimo, né? Achar gente boa, muito, muito difícil. Isso significa que a gente acaba sendo um pouco mais devagar do que a gente gostaria na contratação. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas produzem mais do que 15 outras pessoas, né? Eu costumo fazer uma piada não politicamente correta, que eu brinco que a pior junção que tem numa pessoa é quando ela tem muito will e pouquíssimo skill, né? Porque aí ela faz muita besteira.
né? Então a gente tenta evitar esse problema. Acho que se a gente vê a Dilma, eu acho que é um caso clássico, altíssimo will, pouquíssimo skill. E o que a gente resolveu fazer? A nossa tese era bem simples. A tese do Guia Bolso lá de 2012, quando a gente começou, é a mesma desde hoje. A forma que a gente abordou a tese mudou bastante. A nossa tese era: serviços financeiros têm margens altíssimas, a gente vê os 2 maiores conglomerados do Brasil, Itaú e Bradesco, a gente vê os spreads, mas ao mesmo tempo, quando você olha os clientes, tem 4 problemas gravíssimos, né? Então, ele não entende do próprio bolso, né? As pessoas não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam. O saber quanto ganha é verdade, as pessoas não sabem quanto ganha, a gente conseguiu provar isso. Depois eu posso falar um pouquinho mais à frente. As pessoas não entendem de finanças, é um tema árido. Elas não entendem de produtos financeiros e elas também não têm acesso a bons produtos financeiros de forma conveniente. Elas têm acesso a produtos convenientes, mas que são terríveis, né? Então, você vê, cheque especial é o produto mais conveniente impossível, né? Mas é um dos piores, né? O rotativo do cartão de crédito é a mesma coisa. Então, a gente está querendo atacar esses 4 problemas, sendo que a gente começou pelos 2 primeiros, de ajudar as pessoas a entenderem mais sobre finanças e sobre o próprio bolso. E com essa missão, no final das contas, de transformar a vida financeira dos brasileiros. Tem alguns elementos importantes aqui. Assim, tem um elemento que é de transformar. A gente não está querendo fazer uma coisa legal, bacaninha, não é isso. A gente quer realmente transformar a vida das pessoas. A gente não está olhando para qualquer segmento da vida das pessoas, a gente está olhando para a parte financeira, mas a gente sabe que as finanças têm um impacto profundo na vida das pessoas. Por isso a gente fala vida financeira. A gente sabe que quando você tem um problema financeiro, às vezes você se separa, você entra em depressão, você se dá mal com as pessoas ao seu redor. Então tem um impacto muito grande. E a gente fala dos brasileiros não só no sentido geográfico, mas no sentido de impacto social. A gente, desde o começo, com o nosso histórico, eu e o Benjamin, de impacto social anterior, a gente fazia questão de criar algo que tivesse um impacto muito maior do que só bottom line. Tá? Então, acho que é uma coisa que era muito importante para a gente desde o começo. E o que a gente fez foi criar a primeira plataforma de finanças que é totalmente automática. O que significa que é totalmente automático, né? Não sei se vocês já tentaram ter uma planilha em que vocês anotavam os gastos, baixavam o extrato e tudo mais. A gente basicamente automatizou essa sua planilha. A gente automatizou a importação das informações financeiras das instituições financeiras, né? Então, você entra no Guia Bolso, você se cadastra lá, se você tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, no HSBC, no Banco do Brasil, Caixa Econômica, e Citi, e eu devo estar esquecendo ainda alguns, Nubank, Amex, Itaúcard, a gente vai e puxa essa informação para você. E a segunda coisa que a gente automatizou é que a gente organiza essa informação também automaticamente. E organiza mesmo. Então, a gente muda um pouco como você costuma ver a sua informação financeira, que é simplesmente um extrato que nem você via antigamente, antes de ter caixa eletrônico, né, na verdade. Então, aqui é um pouquinho do produto, né? Então, tem a história de você ver simplesmente seus saldos. Até aí não tem novidade. Bem, tem uma novidade que é a história de a gente agregar contas diferentes. Então, se você é casado, sua mulher tem sua esposa tem né? O seu marido tem uma conta corrente diferente, você consegue juntar as 2 contas correntes. Se um está no Itaú e o outro está no Bradesco, a gente consegue juntar essas 2 contas aqui e ter uma visão consolidada. Só um detalhe importante. Para a gente, todo esse lado de Behavior Economics é bem importante. A gente trabalha muito perto com alguns professores de Harvard, de Chicago e Kellogg. E a gente fez algumas coisas interessantes. Por exemplo, uma aqui, a gente mostra o seu saldo, é o seu saldo de verdade, não tem limite. A gente nem mostra o seu limite, na verdade, do cheque especial. A gente brinca que quando você mostra o limite do cheque especial, aquilo vira uma meta. Né? A mesma coisa com o limite do cartão de crédito. Né? Devia ser o oposto, mas vira uma meta. Então, a gente não quer, em nenhum momento, dar a entender que aquilo ali é seu saldo, total saldo disponível, né? Coisas desse tipo que são muito práticas comuns em bancos.
Aqui a gente consolida toda a sua informação de renda e gasto. Isso é interessante. A gente começou a olhar e viu que as pessoas superestimam, e são dados bem concretos quando elas vão fazer o planejamento. A gente viu que elas superestimam a renda em 8%, na média. Isso significa, e ao mesmo tempo o senso comum é que você deveria economizar 10% da sua renda. Se você errou nesses 10%, já 8%, simplesmente que você considerou uma renda errada, sobrou 2% para erros com seus gastos. E as pessoas erram muito com gastos, né? Então, o que acontece é que você entra no cheque especial, 35% dos nossos usuários entram no cheque especial. Na verdade, mas a gente reduz bastante, vou mostrar isso para vocês. E o que é interessante é que esse é um uso que quase que independe de renda, né? Então, nossa segmentação, a melhor forma de pensar é que é um personalité / uniclass, algo desse tipo. É o usuário do Guia Bolso hoje, né? Tem uma renda bem acima da média brasileira, mas mesmo assim está usando o cheque especial. A gente consegue organizar suas informações por categorias de despesa que a gente classifica automaticamente. Obviamente, o usuário pode ir lá e mudar as categorias e a gente vai aprendendo com isso. Então, o usuário, à medida que ele vai usando o aplicativo, a gente vai ficando cada vez mais inteligente com a categorização. Ele pode fazer um planejamento também, então estipular metas específicas ali para categorias, para cada uma das categorias. Se ele quer gastar só R$1.000 em bares e restaurantes, sei lá, então ele vai lá e consegue estabelecer isso e fazer o tracking, o acompanhamento disso automaticamente. O que a gente viu depois que a gente tinha lançado essas funcionalidades era assim, poxa, legal, a gente está mostrando o quanto que as pessoas recebem, para onde está indo esse dinheiro, como que está indo, e ela consegue ter um entendimento de como controlar um pouco melhor. Mas elas volta e meia procuravam para a gente e falavam assim, mas eu estou gastando bem, eu estou planejando bem, isso aqui está legal ou não está? Falta uma certa referência, né? Uma referência do que é o bom, do que é o ruim em relação a finanças pessoais, né? Eu brinco que a gente aprende muito sobre química orgânica no segundo grau e tudo mais, mas não tem a menor ideia do que é um cartão de crédito ou como você fazer uma gestão básica de finanças. Sendo que química orgânica, eu duvido que acho que 0,5% da população use ou lembre depois de um certo tempo, enquanto você usar um cartão de crédito ou entender das suas finanças, seria a maioria. Então, a gente acabou criando um indicador de saúde financeira em que a gente consolida basicamente 3 informações aqui. A gente pontua as finanças naquele mês específico do usuário de acordo com o quanto que ele está conseguindo economizar, quanto que ele está conseguindo investir, porque não adianta só economizar e não investir, né? Bom é se você conseguir investir o dinheiro que você economizou. E se você está fazendo uso do cheque especial. O interessante é assim, alguns aprendizados ao criar isso. Eu estava com um professor de Stanford, que é um especialista em BJ Fogg, em behavior design, né, digital. E aí ele falou, adorei a ideia do saúde financeira, mas só faz uma coisa. A escala não pode ser até 1.000, ou até 100, ou até 10, não. Tá? Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, olha, diferentemente de você, né, de mim, provavelmente as pessoas odeiam lembrar do tempo de escola. Se você der uma escala de 0 a 10, elas vão lembrar na hora do tempo de escola delas. Cria uma escala X. Aí a gente criou até 0,700. Ninguém nunca reclamou porque que era... E era um debate interno, né? Assim, 700... Nunca ninguém questionou por que é 700, por que é nada, mas também nunca ninguém lembrou da escola, pelo menos não que tenha falado para a gente, né? E a gente fez algumas coisas, por exemplo, você consegue ver o seu histórico da saúde financeira e comparar também com outros usuários, aí também usando um pouco de Behavior Economics. Eu acho que é importante você dar essa referência, que às vezes a sua nota tá legal, mas poxa, tem muita gente melhor que você, ou vice-versa, né? Ter essa relativização com base em outros usuários é bem interessante também. A gente lançou o aplicativo, lançamos, na verdade, o site em abril de 2014. Em julho de 2014, a gente lançou o aplicativo. Isso significa que em agosto de 2014 a gente abandonou o site, porque o aplicativo teve
foi um sucesso tão maior do que a gente imaginava, as métricas todas tão melhores que a gente falou, o site nunca vai conseguir acompanhar isso. Mas a gente começou a receber logo muito feedback, e diariamente, feedback positivo. Aqui a gente mede o Net Promoter Score, né, que é basicamente um indicador que vai de menos 100, se todo mundo fala muito mal do seu produto, ou não indicaria o seu produto, e mais 100 se todo mundo indicaria muito o seu produto, com uma altíssima probabilidade. Produtos da Apple estão na média em 66. Na verdade, a Apple como um todo está em 66, que é exatamente o que a gente tem. E os bancos, bem, eu acho que não é muita gente que fala bem dos bancos, né, mas tudo bem. E também a gente não tem nenhum processo, nenhum reclame aqui, que é uma coisa legal de ver. Interessante é que a gente foi logo crescendo. Quando a gente estava lá em julho, na verdade ainda, julho de 2014, a gente está fazendo teste, na verdade, na App Store com o aplicativo, e a Apple foi lá e deu destaque, considerou o melhor novo aplicativo na época. Então, eu até brinco que não foi nem a gente que lançou, foi a própria Apple que lançou o aplicativo. E naquela época a gente foi crescendo muito rapidamente nos rankings ali de mais baixados. Eu lembro que quando a gente passou o Tinder, eu falei, pô, tem algum problema? Tem um problema seríssimo no Brasil, né? Assim, e era o auge do Tinder. Eu falei, poxa, até que meus amigos lembraram que as pessoas precisam de dinheiro para namorar, né? Eu falei, tá bom, faz sentido, faz sentido. Então, a gente, em finanças, na categoria específica de finanças, a gente costuma ser o aplicativo mais baixado do Brasil, então mais do que os próprios bancos. Acho que essa proposta de valor de você consolidar, de você resolver um problema muito real, acho que é bem concreto no que a gente faz. Em alguns momentos, não é sempre, eu adoraria falar que é sempre, mas a gente chega a ser o número 1 da App Store como um todo. Tá? Então a gente já foi umas 4, 5 vezes número 1 na App Store como um todo. O legal é que a gente sabe como voltar a fazer isso, a gente só não está fazendo isso agora porque não faz sentido. A gente tem algumas coisas, alguns ajustes para fazer no produto para ficar ainda melhor e voltar a fazer isso com um custo baixíssimo de aquisição de usuário. Isso aqui é um pouco da curva de crescimento nossa em milhares, né? A gente imaginava chegar naqueles 136 mil ali, provavelmente em 2016, tá? Em 15 dias a gente bateu a meta do ano inteiro lá em julho. A gente cresceu muito mais do que a gente estava imaginando. Obviamente, a gente tinha uma meta e a gente dobrou a meta existente, né? Mas, na verdade, a gente mais que dobrou a meta. Mas ela existia, era bem concreta. Isso costuma ser importante. E está falando, vamos chegar, na verdade, porque esse chart é antigo, a gente já está com 2.100, a gente, na verdade, ultrapassou aqui essa projeção aqui. Isso aqui é o que mais me dá orgulho, no final das contas. A gente tem a missão de transformar a vida financeira dos brasileiros, que a gente falou, né? E a gente falou, poxa, vamos ver se a gente está fazendo realmente o que a gente está prometendo e o que está se dispondo a fazer. Quando alguém baixa o aplicativo do Guia Bolso, a gente tem acesso aos 3 meses anteriores, né? 90 dias de histórico. E a gente falou, poxa, por que a gente não pega esses 3 meses anteriores e compara com o que aconteceu num período depois que ele baixou o aplicativo? É um indicativo bem grande do que está acontecendo. Mas a gente ficou preocupado porque a gente fez essa análise assim, no meio da crise, né? A gente falou, pô, vai ter um número aqui altamente distorcido, mas vamos de qualquer jeito dar uma olhada. E aí o que a gente viu é que antes usuários em média economizavam 307 reais, tá, por mês. Depois de 4 meses usando o aplicativo, a gente quase que triplica o quanto que ele economiza. Isso aqui sendo que boa parte do ganho é no primeiro mês. Isso é curioso. Depois é linear. Mas é simplesmente o fato da pessoa entender quanto ganha, né? Tipo, poxa, você agora faz a conta certa. Você entende para onde está indo o dinheiro. Você não vê lá seu saldo misturado com o seu limite.
O negócio é conveniente pra caramba. Então tem um impacto muito grande nessa questão. Também tem um impacto na questão do uso de cheque especial. Então, antes, 26% dos usuários analisados usavam cheque especial nesse mês. E depois de 4 meses, só 19% estava usando. Então, obviamente, se economizou, você consegue sair do cheque especial, né? Tem uma relação causal aí, mas mostra que realmente a gente está conseguindo reduzir o uso do cheque especial. Então é um pouco isso, tá? O produto, acho que mostra que a gente está conseguindo ter o impacto e está conseguindo cumprir o que a gente se propôs a fazer, e numa escala muito grande, né? Teria muito orgulho de fazer isso com milhares de pessoas, a gente está fazendo com milhões. Então acho que é bem bacana ver isso. Aqui está uma lista não exaustiva, na verdade. Está faltando gente pra caramba aqui. De investidores e conselheiros. Conselheiros aqui não é board member, é conselheiro no sentido de dar conselho, tá? Mas formal, são pessoas formais, tá? São relacionamentos formalizados. Então, os principais investidores. Primeiro, essa lista não veio porque a gente queria fazê-la desde o começo. A gente sempre sonhou com isso aqui, mas a gente fez várias rodadas já de investimento. Na primeira, a gente, eu acho que é bem diferente do Marcelo, na verdade. Fiquei com muita inveja. A gente recebeu uns 60 nãos na primeira rodada. A gente recebeu 2 sims e eram fundos legais, né? Obviamente que isso foi se invertendo à medida que a gente foi conseguindo ter o produto, ter tração. A gente estava com PowerPoint na primeira vez, né? Acho que nem sei se é possível ainda mais captar hoje em dia com PowerPoint que a gente conseguiu. A gente recebeu muito não na primeira rodada, na segunda rodada, nossa. Mas a gente, acho que aquilo fez a gente primeiro aumentar ainda mais o leque de pessoas que a gente ia abordar e conhecer mais gente. Aumentou, acho que a quantidade de pessoas que se arrependeram depois, pelo menos por enquanto que eu tô vendo. E fez a gente desenvolver uma mentalidade de hustler, que eu brinco, que assim, eu vindo da McKinsey, 4 anos lá e tudo mais, sem brincadeira, eu achava que eu ia dominar o mundo, assim, eu fiquei muito mais humilde depois disso, mas muito mais humilde, muito. O Benjamin a mesma coisa, e mostrou que esse cara nada vem fácil mesmo, tem que gastar muita sola de sapato para isso aqui acontecer. Então eu gostaria de falar que, poxa, eu fui em todos esses caras na primeira, vou falar cada um. O Ribbit, a gente levou 2 nãos do Ribbit até receber um sim. O Ribbit hoje é considerado um dos fundos mais respeitados de fintech do Vale do Silício. Eles investiram em Wealthfront, Credit Karma, Avant, Robinhood. Eles realmente conhecem muito de fintech. E o melhor de tudo, o sócio é da Venezuela, então ele entende bem o que é crise, o que é Brasil. Já teve operação aqui no Brasil, né? Que ele fundou a Patagon lá atrás, né? Então ele é um dos pioneiros ali do tempo de fintech e internet. Eu brinco que ele é o avô dos home brokers, né? O pai é o Guilherme Horn, né? Hoje em dia, né? E o filho eu acho que é mais XP e tudo mais, né? Mas esses caras assim são a primeira realmente geração dos home brokers. Depois antes a gente trouxe Kazek, que são os fundadores do Mercado Livre. Tenho dúvida nenhuma que eles são de longe o melhor fundo da América Latina. Eles criaram o caso do Mercado Livre, que é o maior caso de startup na América Latina. A gente, nem no Brasil, a gente olha todas as operações do Brasil assim, de startups, acho que nenhuma vale 5 bi de dólar e é tradada na Nasdaq, que nem o Mercado Livre, né? E a gente também trouxe QED, que são o fundador, na verdade, o Nigel, é o sócio do criador da QED, ele fundou a Capital One nos Estados Unidos lá em 94, um caso de sucesso brutal.
Eles investiram em 20 operações de online lending lá, incluindo Prosper, Avant, também de novo Credit Karma, SoFi, Funding Circle. Quase que todos os caras de lá eles investiram. A gente tem outros fundos também, tem um específico que eu acho que vale a pena citar, que não está nessa lista, que é o Omidyar Network, que é um fundo criado pelo fundador do eBay e focado em impacto social. A gente fez questão de trazer um fundo que tinha impacto social como vertente, porque é um statement muito importante para a gente, faz com que a gente mantenha isso sempre em mente, traz um bom equilíbrio. E a gente tem vários conselheiros formais que a gente foi trazendo ao longo do tempo para cada um dos desafios que a gente ia tendo. Então, vou começar pelo último, na verdade. Quando a gente criou toda a história de vamos fazer isso tudo automático, agregação com os bancos e tudo mais, a gente falou, poxa, segurança aqui é um ponto importante, né? No mínimo. Então, vamos descobrir quem que é um dos caras mais respeitados de segurança, que entende isso. E, na época, a gente chegou ao Neil Daswani, que ele era o chefe de segurança do Twitter. E ele tinha criado, na verdade, ele foi um dos fundadores de uma empresa que faz isso, tem essa tecnologia que a gente tem nos Estados Unidos, lá atrás. Ele é um professor de Stanford, ele é o head do laboratório de segurança de Stanford. Então, a gente, beleza, esse cara vai ajudar a gente com a arquitetura, de fato ajudou com toda a arquitetura de segurança que a gente tem lá. Tinha um desafio de crescimento do produto, então a gente trouxe o Ed Baker, que é o head de growth do Uber, ele liderou o growth no Facebook. Ele falou, acho que esses caras cresceram, acho que esse cara deve saber um pouco, né? Olhando o que o Facebook e o Uber fez. O Mark Coynes, ele foi o primeiro investidor do Mint, que é uma plataforma de finanças pessoais lá dos Estados Unidos. Algumas pessoas falam que o que é bolsa é o Mint, a gente acha que a gente acha não, na verdade a gente está fazendo muito mais coisas do que eles estão fazendo e fizeram, porque é uma pena, na verdade. Eu acho que o caso do Mint é um caso clássico de uma venda muito cedo. Então eles foram vendidos para Intuit, o Mark Coynes foi o primeiro investidor e depois ele tocou a operação depois dessa venda lá dentro da Intuit, mas a Intuit preferia promover o TurboTax dentro do Mint, então acho que o potencial todo que o Mint tinha e tem até hoje está muito preso ali dentro. Entendeu? Oi. Tá bom. Então a gente trouxe algumas pessoas de banco, né? Santander, o Gabriel Ramilho e Paulo, o Guilherme, né? Horn da Agora, Orama e Accenture agora. E o Ken, que é o fundador e CEO da Credit Karma, que é hoje a maior plataforma de crédito, né, lá dos Estados Unidos. Na verdade, leads de crédito. Receberam um aporte gigantesco da Google Ventures recentemente. Esse é um pouco, enfim, para finalizar aqui do lado de investidores e conselheiros que a gente tinha. É isso. Obrigado.